me chamo Caroline Bailão, sou advogada na Romagnol Advogados e sou responsável pelo Departamento de Direito Administrativo aqui do escritório. Bom, eu vim falar com vocês hoje sobre uma dúvida que é muito recorrente entre os nossos clientes, que é: qual que é a principal diferença ou as principais diferenças entre um contrato entre particulares e um contrato administrativo, né? Um contrato com a administração pública? Pois bem, um contrato entre particulares, ele é regido pelas normas de direito civil. Então, as partes contraentes, elas podem dispor, dentro dos limites legais, de suas regras, validades, prazos, direitos, matéria, né, a ser disposta no contrato. Então, tem essa possibilidade de as partes discutirem amplamente sobre as cláusulas, né, e sobre o objeto, da forma como ele vai ser executado. Já no contrato administrativo, que é firmado com a administração pública, o contratado, né, via de regra, são pessoas físicas ou empresas privadas, não tem essa liberdade para dispor sobre as cláusulas do contrato. Primeiro, porque o contrato administrativo ele é disposto no edital do certame licitatório para qual a administração faz a fim de licitar um objeto, um veículo, uma prestação de serviço, enfim. Então, ela presta esse edital, ela informa esse edital e, junto com o edital, ela já traz o contrato administrativo que a parte vencedora vai assinar ao final. Nesse contrato administrativo, existem as chamadas cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas? São cláusulas que derivam da lei, e por derivarem da lei, elas não podem ser alteradas pelo particular ou até pela própria administração pública, né? E por que são exorbitantes? Porque elas são prerrogativas à administração pública que protege o interesse público de rescindir unilateralmente o contrato por livre conveniência e oportunidade dentro dos limites legais, né, justificadamente, suprimir a quantidade do objeto, suprimir a qualidade do objeto, questões de especificidades do objeto que foi licitado. E isso o particular não tem essa prerrogativa, né? Ele não pode chegar para o órgão com quem ele contratou e pedir para diminuir ou aumentar a quantidade. Quem pode fazer isso somente é a administração pública. E por isso, essas cláusulas são chamadas de cláusulas exorbitantes. E essas são as principais diferenças entre os contratos entre particular e um contrato com a administração pública. Há um questionamento que também é muito recorrente aqui no escritório entre os nossos clientes. O que seria o reajuste de preço nos contratos administrativos? Porque muitas vezes no edital, né, de um procedimento licitatório, o cliente ele se depara com essa previsão e nos questiona qual seria a sua aplicabilidade e a sua eficácia. Pois bem, o reajuste de preço, ele deriva da lei e da Constituição Federal. Para quê? Para que os contratos administrativos tenham um equilíbrio financeiro e econômico. O que isso quer dizer? A margem de lucro inicialmente apontada pelo licitante quando da apresentação de sua proposta de preços no procedimento licitatório, ela não pode ser modificada posteriormente por uma vontade da administração. Quando o contratado ele coloca a sua proposta no procedimento licitatório, ele já define a sua margem de lucro. E quando o contrato ele ultrapassa a vigência de 12 meses, né, a vigência de um ano, o contratado ele tem a garantia de que aquele preço da proposta lá do procedimento licitatório seja preservado o seu valor real, né, e a sua margem de lucro inicial seja mantida. Essa previsão ela é uma previsão que garante o equilíbrio econômico e financeiro entre o contratado e a administração pública. Porque nós sabemos, em razão do vulto que envolve esses contratos administrativos, que geralmente tem vigência de 24 meses, 48 meses, é importante que a margem de lucro inicial colocada na proposta seja preservada. Um tema que bastante surge aqui nas conversas internas e também quando nós nos reunimos com os nossos clientes é: por que a administração precisa licitar? Muitas pessoas têm essa dúvida porque, bom, a administração ela é solvente, né? Ela tem patrimônio, ela tem dinheiro, então ela poderia muito bem e, conforme as suas necessidades, ir contratando de acordo para executar os seus serviços. Mas não é bem assim. A administração pública, ela cuida de direito público, ela cuida do dinheiro público, né? E por isso, ela não pode livremente, de acordo com a vontade dos seus agentes, dispor de seus bens e patrimônios
né, especialmente os valores numerários, para adquirir bens, contratar serviços, realizar obras e executar outros serviços públicos. Pois bem, a administração ela é obrigada a licitar porque ela cuida de dinheiro público. Essa é a principal premissa. Mas também porque a administração está em busca da proposta mais vantajosa para o interesse público, que não significa dizer que é a proposta mais barata. Não, a proposta mais vantajosa é aquela que oferece o melhor custo-benefício de acordo com o que o objeto está sendo licitado. Um veículo, uma prestação de serviço, né? Então, de acordo com o custo-benefício, é que a administração vai escolher dentre aqueles que cumprirem os requisitos previstos no edital e na legislação para que ofereçam a sua proposta para prestação de serviço, para entrega do objeto, para entrega do que estiver sendo licitado naquele momento, né? Em segundo plano, nós temos que a administração ela licita para oferecer, né, em complemento ao anterior, uma forma de garantir com que mais pessoas que atendam às especificações do edital participem desse certame. E também para atingir a impessoalidade nas contratações, para que não haja privilégio em detrimento de empresas que atendam às exigências e que não estejam em um relacionamento prévio ou que não sejam parentes, conhecidos, amigos de pessoas que já estão atuando no serviço público. Na síntese, a administração é obrigada a licitar para ter a proposta mais vantajosa, a impessoalidade nas contratações e garantir a ampla concorrência daquelas pessoas e empresas que atendam aos requisitos previstos no edital. Sobre a importância de um assessoramento jurídico, quando do procedimento licitatório e também na fase posterior, que é na fase da execução contratual. Primeiramente, a importância de um advogado na fase licitatória, ela se dá para que o advogado analise todo o conteúdo do edital, verifique se esse edital está em consonância com a legislação aplicável àquele procedimento, verifique se não há nenhuma cláusula ou nenhum item, ou se a justificativa está em conformidade com o objeto que está sendo licitado, e verifique se as cláusulas elas impõem de forma desarrazoada, desproporcional ou até ilegal obrigações aos licitantes, né, que futuramente serão contratados. Então, primeiramente, essa fase ela é muito importante porque o edital, né, tem um ditado popular que fala que o edital ele faz lei entre as partes. Porém, o que muita gente não sabe é que o edital ele não pode se sobrepor à lei. Então, por mais que o edital ele faça lei entre as partes, ele está sempre abaixo da legislação do nosso ordenamento jurídico. E isso é importante que o advogado verifique quando do procedimento licitatório. Há prazos específicos para essa impugnação e é muito importante que você que esteja interessado em participar de um procedimento licitatório, contate um advogado especialista em direito administrativo, para analisar todo o conteúdo deste edital. Ainda nós temos, na fase da execução contratual, você que ganhou a licitação e teve o objeto adjudicado, né, para que você cumpra esse objeto, entregue esse serviço, entregue este produto para a administração pública, é importante que se o seu contrato ele tem uma vigência mais estendida, né, uma vigência de 12 meses, 24 meses, 48 meses, ele seja acompanhado por um advogado especialista em direito administrativo, em direito público. Por quê? Porque na execução do contrato existem algumas situações em que o particular se vê quase que impedido de executar, com medo de executar, se está executando da forma certa, se ele tem direito de de cobrar alguma questão da administração e quais são os limites dessa relação. Se o contratado ele não observa as disposições previstas no edital, ele pode sofrer sanções. Sanções advertência, multa e até chegar à impossibilidade de ser contratado pela administração regional ou pela administração pública como um todo. Então, é importante que o advogado acompanhe a execução do contrato para orientar o contratado quando da execução do objeto. Olha, existem essas sanções, existem esses prazos, a sua obrigação ela se limita a isso.
Se você não cumprir, existem essas multas, essas modalidades de penalidade, os processos administrativos que você pode vir a sofrer caso não observe e não tenha um acompanhamento com um especialista. Ainda existe uma outra face, né, quando da execução dos contratos administrativos, que é quando a administração, ela às vezes até por sem querer ou pelo seu agente que não conhece o inteiro teor do edital, ela, ou até mesmo querendo, né, a gente não pode descartar essa hipótese, considerando que o dinheiro público, ou a sua gestão é bastante burocrática, impõe algumas obrigações ao contratado que não estão previstas no edital. E isso é importante que o contratado tenha um advogado para acompanhar a execução do contrato, para, olha, limitar as obrigações, a sua obrigação vai até tal ponto, a administração pública não pode cobrar isso, ou ela pode cobrar isso, qual é o respaldo para essa cobrança. Você não precisa atender a essas exigências, porque isso não está disposto no contrato ou no edital. Então, existem formas legais, jurídicas, procedimentos e instrumentos que um advogado tem condições de questionar e se posicionar perante a administração pública. Bom, uma questão que é muito recorrente nos procedimentos licitatórios que a gente trabalha aqui no escritório é qual seria a diferença entre a ata de registro de preços e o contrato administrativo. Pois bem, vamos conversar sobre elas. A ata de registro de preço é um instrumento através da qual a administração pública ela elabora um procedimento licitatório, colhe as propostas das empresas interessadas em participar daquele procedimento licitatório e elenca da proposta mais vantajosa até a proposta menos vantajosa em ordem de classificação. Ocorre que a ata de registro de preço, ela não obriga a administração a contratar imediatamente após a homologação da ata. Isso quer dizer que a administração pode ter um prazo de prorrogável por mais um ano, né, de 2 anos, para contratar aquele licitante vencedor conforme foi homologado na ata de registro de preços. Ocorre que se a vigência da ata de registro de preço for de 2 anos, quando da contratação pela administração pública, que geralmente se dá quando ela dispõe de recursos financeiros para contratar, ela já prevê um índice de ajuste deste preço, considerando o lapso temporal entre o certame para registrar o preço e a efetiva contratação. Então, a ata de registro de preços é o instrumento através do qual a administração pública registra os preços de um objeto que está sendo licitado. Por exemplo, eu quero licitar 20 veículos. Eu registro o preço das empresas licitantes e dentro do prazo de 1 a 2 anos eu posso contratá-los, sem precisar fazer um novo procedimento licitatório. Se a vigência da ata for de 2 anos, aplica-se o índice pré-ajustado sobre o valor global da proposta. Já o contrato administrativo, ele é mais robusto, por quê? Não seria mais robusto, mas ele seria mais concreto, porque o licitante vencedor, ele já tem a certeza de que ele vai ser contratado. Então, quando um procedimento licitatório é para registro de preços, o licitante não tem a garantia de que ele vai ser contratado. Quando tem um certame para a execução já de um objeto ou para a prestação de um serviço, o licitante vencedor ele tem a garantia de que ele vai ser contratado ao final, após a homologação do certame. Então, o contrato administrativo já é um instrumento válido para obrigar tanto a administração quanto o licitante vencedor. Já estão dispostas todas as obrigações a serem cumpridas por ambas as partes, de modo que o contrato administrativo ele é anexo ao edital do procedimento licitatório, a fim de que o licitante tenha conhecimento do seu inteiro teor, considerando que as suas cláusulas são inalteráveis.